Muito bem, então vamos agora ao vídeo aí do Walter Ivan. Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Nesse vídeo que eu estou produzindo nesse momento, eu faço uma abordagem de um vídeo feito pelo amigo e ateu professor Eustáquio, no canal Eustáquio Presley, com um título: Deísta Walter Ivan, ateu, cristão e verdade. Nesse vídeo ele fez uma citação à minha pessoa, de forma muito educada, de forma muito respeitosa, sobre um entrave de discordância, né, que temos quando ele afirma que o ateísmo é uma verdade absoluta, e eu utilizei num vídeo que eu fiz com o título Ateu Fraco, né, versus Ateu Forte, e a importância de prevalecer, né, a união entre os irreligiosos, quando eu fiz a citação acerca da pessoa do professor Eustáquio. Tá? Porém, antes de abordar o vídeo em questão, quero dar uma satisfação aos amigos que nesse final de semana, devido a alguns contratempos pessoais, né, enfim, falta de tempo, eu acabei não produzindo vídeo. Tem quase uma semana que eu mesmo não produzo vídeos aqui no canal. O último que eu postei sobre Abraão deu um problema de direitos autorais, devido ao fato de utilizar trechos do filme, né, de Abraão. Então, enfim, acabei tendo alguns contratempos pessoais, aproveitei minha folga, né, fui dar uma volta, passear um pouco, né, distrair um pouco a cabeça. E para não deixar o canal sem movimento, eu coloquei 3 vídeos de um amigo meu, o Rafael Marques Elias, é teólogo, ateu, administrador de uma página no Facebook chamado Refutando a Bíblia. E os 3 últimos vídeos postados aqui é de autoria dele: os malabarismos teológicos da Bíblia, a falácia da bifurcação da teologia e o conceito de Deus, e o último vídeo com o título Jesus condena a homossexualidade sim. Tá? Então, ou seja, o canal ele não foi hackeado. Eu mesmo postei esses vídeos no sábado e deixei os outros 2 programados para serem postados, um domingo de manhã cedo e outro no final da tarde, para não deixar o canal sem movimento. Final de semana a maioria das pessoas estão em casa, estão de boa no celular, estão de boa no computador, aí que acompanha aqui o canal. Então rendeu aí algumas visualizações interessantes, comentários, e também o pessoal compreender, principalmente aqueles que têm um certo preconceito pelo fato de eu me declarar deísta, e que acompanha aqui o caso da página, o canal do professor Eustáquio, para não ficarem com medo, né? Ah, pô, esse cara é deísta aí, não vou nem acompanhar o canal dele, o cara deve ser religioso, deve ser intolerante. Não, muito pelo contrário, tá? Eu sou amigo tanto de religiosos como de irreligiosos. Aqui todos, primeiramente, são tratados como seres humanos, tá? Como pessoas. Aí depois a sua posição teológica, filosófica é um segundo plano. O que eu não tolero, de certa forma, não aceito, é o fundamentalismo religioso. A falta de respeito, a falta de postura com uma outra pessoa. Acho que a gente tem que se tratar com respeito, certo? Isso aqui é canal que não é acompanhado por criança, tá? Geralmente aqui o público aqui é um público maduro, tá? Já está numa fase de maturidade, na fase adulta, né? É necessário sim ter um respeito, tanto do lado religioso como do lado irreligioso, beleza? O primeiro ponto que eu quero tratar no vídeo do professor Eustáquio, que na verdade vai ser 3 pontos aqui tratados, é a questão do deísmo como uma ilusão, tá? Na altura do 13 minutos do vídeo do professor Eustáquio. Vou dar o play aqui, só um trechinho para vocês terem uma noção. Racionalidade. Não existe razão na fé religiosa. Pois bem, então analisando a fé pela razão, isso aqui é ateísmo. Só que ainda hoje o Walter Ivan se declara deísta, que é outra ilusão. Deísta não é nada. Deísta é outra ilusão. Aqui ele fala que o fato de eu me declarar deísta, que eu já fiz vídeos aqui no canal abordando o meu ponto, ou como alguns dizem, né, do que eu me rotulo. Eu sou um deísta adepto da teologia apofática. Por que eu não concordei com a afirmação do professor Eustáquio se dirigindo à minha pessoa como uma ilusão, o meu deísmo sendo uma ilusão? Eu vou tratar aqui sobre vida teórica e vida prática, tá? Como que eu diferencio um bom religioso, um verdadeiro religioso, de um falso religioso, tá? Provavelmente você também vai identificar um bom religioso de um falso religioso na forma prática, na forma que ele age na vida dele. Então, ou seja, o bom religioso é aquele que
No caso do cristão, por exemplo, ele vai na igreja, ele segue ali, procura seguir os mandamentos de Jesus. Ou se ele segue uma igreja, ele segue o que a igreja impõe para ele seguir. Ali, ele é considerado um bom religioso. Tá? O que é o falso religioso? É aquela pessoa que declara seguir uma religião, declara acreditar numa doutrina, numa divindade, crê na revelação daquela divindade, porém não segue o que deve ser feito, o que deve ser seguido dentro daquela religião, dentro daquele movimento, né? Enfim. Então, o que peneira o falso do religioso, do bom religioso, é a vida prática. Isso, estou falando dos religiosos. Passando agora para o lado dos irreligiosos, o deísta, o agnóstico, o ateu, tem algo em comum, a irreligiosidade, certo? As diferenças entre um deísta, um agnóstico e um ateu é pontos de ideias, a vida teórica, certo? A vida prática é uma vida comum, tá? O deísta, o agnóstico, o ateu, em termos práticos, perante a religião, eles têm algo em comum. Essa vida prática, não pratica oração, não frequenta templos, não estabelece, né, um relacionamento com seres metafísicos, seres espirituais. A vida prática, tá, faz com que o deísta, o agnóstico, o ateu, eles tenham uma vida em comum, certo? Então, os entraves, eles vêm a partir do campo das ideias, ou seja, do campo teórico, tá? Então, ou seja, por que eu não concordei com a afirmação do professor Eustáquio em falar que eu, como deísta, sou um iludido, vivo uma ilusão? Justamente porque, pelo fato de eu admitir, crer que não viemos do nada, algo superior, somos frutos de algo, de uma projeção de algo superior, tá? Na qual eu não sei o que é esse algo superior, se é um deus, se são vários deuses, se é uma mulher, se é um homem, se é um animal. Se você pesquisar aqui no canal meu deísmo e antologia apofática, lá eu explico por que eu creio em algo superior, tá? E tem alguns outros vídeos também que eu exponho o meu ponto de vista. Você não é obrigado a concordar, tá? Sei que muitos amigos ateus assistem o canal. Não estou faltando com respeito com você. Se você fala que, se você tem fé de falar que, não, somos fruto do caos, viemos do nada, pura evolução, eu respeito, tá? Para mim isso não traz benefício nem malefício para minha vida, tá? Sou apático quanto a isso. Porém, eu me encaixo, tá, melhor em admitir que somos frutos de uma projeção, tá? Tem diversos motivos teológicos, filosóficos, racionais para afirmar isso, beleza? Mas eu não imponho isso a ninguém. Você não é melhor ou pior do que eu por pensar diferente ou por discordar de mim, tá? O deísta mesmo, o deísmo, ele chega-se a Deus, ele chega-se a algo superior justamente pela razão e não pela fé, tá? É uma dedução racional, que nem, por exemplo, no meu caso, eu praticamente afirmo que não existe intervenção divina. Eu não oro por quê? Porque eu não creio em intervenção divina. Eu não vou num lugar buscar esse algo superior para encher minha vida. Eu não procuro fazer coisas para agradar esse algo superior. Por quê? Porque eu não creio em algo revelado, em algo que eu possa manter um relacionamento. Como o religioso tem um relacionamento com Deus, o cristão tem um relacionamento com Jesus, o hinduísta tem um relacionamento com Shiva, o muçulmano tem um relacionamento com as leis do Alcorão para agradar a Deus, né, agradar a Allah. Enfim, o deísta ele não segue algo revelado, ele não crê em revelação, tá? Então, ou seja, ele tem uma dedução racional, uma dedução lógica. O deísmo ele está calcado em cima da racionalidade. Não se chega a Deus por fé. A fé, o religioso, ele crê por intermédio da fé, tá? Inclusive as religiões elas exploram muito essa questão da fé. Mas o deísta não. O deísta ele encara essa questão da revelação divina, uma revelação metafísica, como ele nega isso, ele não acredita nisso, não afirma isso justamente devido à razão, tá? Então, ou seja, pelo fato de eu não ter um relacionamento com esse algo superior, eu não me considero iludido. Por quê? Porque eu não espero nada desse algo superior. Eu vou dar um exemplo prático, que nem, por exemplo, a ilusão, propriamente, por que ela pode machucar uma pessoa? Por exemplo, uma moça ela se apaixona por um determinado rapaz. Mesmo que essa moça já tenha tido desilusões, ou um rapaz também tenha tido desilusões na vida. O que vai fazer ela desiludir? É ela imaginar algo daquela pessoa, esperar algo daquela pessoa e aquilo não ser alcançado. Muitas pessoas elas chegam na religião justamente pela desilusão. Porque ela aprendeu que Deus ama ela, que Deus cuida dela, que Deus é justo, que Deus é amoroso, ou que os anjos guardam ela, que os espíritos de mortos velam por ela e de repente acontece tudo ao contrário, aí ela chega a uma desilusão. Então, ou seja, logo ela vai afirmar isso não existe. Propriamente é o resultado da vida prática.
Ou seja, na teoria você espera uma coisa, mas na vida prática acontece outra. O que não é o caso, meu caso, por exemplo, como deísta. Porque eu não espero nada de divindade, eu não busco a ajuda e solução dos meus problemas em uma relação com algo metafísico, com Deus, com anjos, com Jesus, com espírito de mortos. Enfim, eu não mantenho, não estabeleço relações com isso, beleza? Então minha vida prática, ela é uma vida ateísta, tá? Respondi a questão do deísmo como ilusão. Agora eu vou passar para o minuto de 25 e 20. Tá, vamos observar aqui. Remoto no Brasil devido a falhas geológicas, defeitos no próprio solo, território brasileiro, ou território terrestre, na Terra. Agora vamos para o ponto do ateísmo versus a fé religiosa, certo? A partir do minuto 16, se eu não me engano, depois, quem ainda não assistiu o vídeo inteiro, eu vou deixar o link do vídeo do professor Eustáquio aqui na descrição do vídeo, tá? Depois vocês assistem com calma, quem desejar e assim quiser, para ver as colocações dele, por que ele não concorda comigo, né? A gente tem esse entrave. Ele traz um exemplo em 2 quadros sobre o ateísmo e a fé religiosa. Então, no ateísmo, ele traz 3 pontos contrapondo a fé religiosa. O primeiro ponto é a racionalidade, ou seja, o ateísmo ele é algo racional e na fé religiosa é a irracionalidade que caracteriza a fé religiosa, tá? O ateísmo é uma verdade absoluta, já a fé religiosa é uma ilusão, uma superstição. O ateísmo é algo universal, ou seja, em todo o globo terrestre, em qualquer lugar que você for no mundo, em qualquer país, o ateísmo é uma coisa só. Já a fé religiosa é algo regional, tá? Concordo em partes, principalmente com as terceiras colocações, tá? O ateísmo, ele é calcado na racionalidade? Sim, tá? Porém, nem toda a fé religiosa é calcada na irracionalidade, certo? E se eu falar que isso é uma verdade absoluta, que toda a fé religiosa é irracional, muitos religiosos não irão concordar, eu também não. Por quê? Porque muitas pessoas dependem da religião, por intermédio da religião, digamos assim, uma vida prática melhor do que sem a religião. Tá? Então, ou seja, a religião, eu particularmente, minha opinião pessoal, eu não considero a religião como todo um mal, e sim a forma que você utiliza a religião, certo? Então, ou seja, a religião, ela causa malefícios ao mundo, à sociedade, sim, causa, mas também ela causa coisas boas, certo? Como propriamente o ateísmo, ele não é símbolo de bondade. O deísmo, o agnosticismo. Então, ou seja, a fé religiosa, às vezes, dependendo do movimento, no caso da caridade, como diz um amigo Ronaldo do canal Analisando as Escrituras, a caridade é o ponto máximo das religiões, né? O maior ponto de concordância no meio da religião. Então, ou seja, ajudar o próximo, fazer o benefício, né, às pessoas. Então, ou seja, tem pessoas que, por intermédio da religião, ela faz o bem. Só que, óbvio, que eu não dependo só de religião para fazer o bem. Um ateu, ele pode fazer o bem ao próximo. Como eu sei que existem muitos ateus que fazem o bem ao próximo, como existem deístas que fazem o bem ao próximo, como existem agnósticos, como também existem religiosos que não fazem nada de bom para as pessoas, certo? A verdade, eu sei uma verdade absoluta, eu vou chegar nesse ponto mais para o final do vídeo, contrapondo a fé religiosa. Tem ilusão? Tem superstição? Sim. Mas também existem diversos pontos racionais dentro da fé religiosa, certo? A verdade é que você tem diversas pessoas inteligentíssimas dentro da religião. Mas enfim, isso aí são outros pontos que eu vou tratar talvez em outros vídeos. A fé religiosa, ela é algo regional, porque ela traz características culturais. Ou seja, a cultura, ela vai variar muito, né? A cultura, a moralidade, enfim, a sociedade, a forma de viver, ela varia muito, né, de local para local. Então, obviamente, as religiões são influenciadas devido à região, justamente por fatores culturais, sociais, temporais, certo? O ateísmo, ele é algo universal. Sim, concordo com o professor Eustáquio está certíssimo. O ateísmo, estou falando no caso do ateísmo cru, que no caso do professor Eustáquio, ateu cru, um ateu forte, um ateu convicto, tá? Aonde ele for, ele vai permanecer sendo o mesmo ateu. Porém, se você, por exemplo, olhar o mundo oriental, principalmente ali Japão, a China, Tailândia, lá as pessoas, elas não têm essa concepção de algo superior, elas não têm essa concepção
de um Deus monoteísta que nem a gente tem, que nem nós temos aqui no Ocidente por intermédio das religiões judaico-cristã e agora, né, com o islamismo. Então, ou seja, as pessoas elas desenvolveram religião, tá? Você vê o caso do budismo e o jainismo, eles são religiões ateístas, certo? Elas não creem propriamente em divindades, mas elas creem em relações metafísicas, tipo karma. Enfim, eu sou uma negação sobre a compreensão de religiões orientais, mas são religiões ateístas, tá? Então, ou seja, o ateísmo em si, ele é algo universal, mas a forma que o ateísmo é encarado pode também sofrer algumas variedades regionais, tá bom? O segundo quadro aqui no minuto 25, que ele traz sobre um paralelo, contestando a minha afirmação de que o ateísmo, uma verdade absoluta, para ele é uma verdade absoluta, contrapondo também que para o cristão, a Bíblia, o nascimento virginal de Jesus, a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo em formato de pomba é uma verdade absoluta. Ele contrapõe, trazendo um paralelo, né, de eventos, quando no caso, a forma que um ateu encara o terremoto versus o cristão, sacrifício de seres humanos, como o ateu encara versus o cristão, e a questão da oração, como o ateu encara versus o cristão. A questão do terremoto, ele vai trazer uma explicação científica. Do lado religioso, tá? Temos uma explicação, atribui nesses eventos, esses fenômenos da natureza, algo ligado a deuses, a Deus, enfim, né? Tem cristãos que até hoje em dia acreditam que quando acontece um terremoto em algum lugar, é sinal da volta de Jesus, é o próprio Deus tremendo o lugar, né? Ou o diabo. Embora, hoje em dia, muitos religiosos, devido às fortes evidências científicas, né, o aumento do conhecimento científico, muitos cristãos hoje entendem que quando ocorre um terremoto, um evento em determinado local, é devido a falhas, né, das placas geológicas, enfim, aceitam a explicação científica. Questão de sacrifício de animais, né, de seres humanos, até a própria Bíblia tem o caso, né, de Jefité e sua filha, que ele sacrifica a sua filha a Deus. Muitos cristãos abominam totalmente esse tipo de prática. E, obviamente, o ateu ele abomina isso. E o professor Eustáquio ele tira os exemplos do cristianismo, do cristão. Porém, embora isso ocorreu lá no livro de Juízes, né, Juízes 16, se eu não me engano, muitos cristãos repudiam totalmente a questão do sacrifício de seres humanos e até mesmo de animais, certo? Embora, hoje em dia, em pleno século XXI, ainda há religiões que praticam sacrifício de animais, até mesmo de seres humanos, em favor de alguma divindade. Obviamente que nem todos os religiosos concordam com esse tipo de prática. Automaticamente, muitos ateus, todo ateu provavelmente vai discordar disso, como o deísta vai discordar, tá? O agnóstico também vai discordar. A explicação desse quadro que o senhor fala, que referente ao terremoto, o deísta e o agnóstico ele vai ficar do lado do ateu também, né? Do lado científico. Tá? Sacrifício de seres humanos, também, nenhum deísta, nenhum agnóstico, que eu saiba, vai aprovar esse tipo de ato, tá? Referente em relação a alguns religiosos. Questão da oração. Olha, professor, desculpa a sinceridade, a questão da oração já é um pouco delicado, tá? É um pouco delicado, por quê? Devido a algumas coisas que eu já presenciei, não em mim, mas de pessoas que eu conheci, e que, ao ver o seu vídeo, vai discordar radicalmente dele, tá? Então, ou seja, no lado ateísta, no lado, digamos assim, racional, a oração nada cura e nada resolve. No lado do cristão, Deus cura, né, a quem pede com fé. Tá? Eu conheci um amigo meu, que inclusive eu que levei ele para a igreja no tempo que eu era religioso, que eu ganhei muitos adeptos, né, para a religião quando eu era religioso. Eu era um religioso ativista. Tá? Eu chamava as pessoas para a igreja, a aceitar Jesus e tal, enfim, eu era um religioso ativista. E tinha um amigo meu que amigo de anos, ele é cristão ainda, até hoje em dia. Ele tinha um caroço aqui na mão direita, tá? Ele tinha um calombo, caroço. Desde que eu conheci ele, quando eu conheci ele, para ele ir na igreja, demorou aí uns 3 anos, para ele começar a frequentar mais a igreja. E uma determinada vez na igreja, ele entrou na igreja com aquele calombo na mão, e depois da oração o calombo desapareceu, sumiu. Qual é o erro dentro dessa afirmação do professor? A oração nada cura, nada resolve, generalizar totalmente isso. Eu não afirmo aqui que a oração ela cura, a oração resolve. Eu concordo com o ponto de vista ateísta. O problema é como o religioso encara isso. Chega para esse meu amigo
e fala que Deus não cura. Porque aquela cura, aquele caroço saído do braço dele, que eu conheci ele, certo? E aquele caroço desapareceu, ele crê que Deus curou ele. Agora, como convencê-lo de que Deus não curou? Ele viu a manifestação, tá? Ele viu. Então, ou seja, a oração ela cura? A oração ela pode resolver algum problema? Pode. Entendeu? Como deísta, eu vou ficar numa visão parcial. Ela pode, mas ela tem um limite, certo? A verdade é que muitos cristãos vão afirmar que para Deus nada é impossível, que qualquer coisa que você pedir com fé, você crê, você vai receber. E não, tá? Não, isso aqui facilmente a gente refuta um cristão que não. Tem diversos tipos de curas, aliás, diversos tipos de doenças que não são curadas. Mas para quem já experimentou o poder da fé, olha, meu caro, é praticamente impossível fazê-la mudar de... Para a pessoa que ela costuma ver disco voador, você não vai conseguir falar que não existe disco voador. Para a pessoa que já sentiu, fez uma oração, alcançou uma cura, alcançou um milagre, se você falar para ela que não foi Deus que curou, que é algo da cabeça dela, ela não vai aceitar aquilo. Então, assim, é um negócio da oração. O terceiro ponto, não falando que o professor agiu de forma errada. Inclusive, o link do vídeo do professor Eustáquio vai estar aqui no comentário. Eu recomendo a você que ainda não assistiu, assistir todo o vídeo dele, entender as colocações dele, tá? O professor é excelente, eu aprendi muita coisa com o professor Eustáquio. Só estou abordando alguns pontos que eu não concordo, ou que, de repente, até mesmo outras pessoas não viriam a concordar, tá? Sempre procurando, eu sou tenho muita empatia, procuro sempre compreender muito as pessoas, tá bom? Por isso que eu estou agindo dessa forma. E agora vamos para, explicando já o segundo ponto, né? Teve o primeiro ponto, que o paralelo do ateísmo versus a fé religiosa, os eventos, fenômenos naturais ou experiências metafísicas, né? Como um ateu encara e um cristão encara. Lembrando que, obviamente, o agnóstico deísta ele vai estar mais do lado do ateu do que propriamente do lado do religioso, tá bom? Terceiro ponto, que ele fala aqui no tempo de 48 minutos. Vou até colocar aqui um trechinho. Sua imagem, conforme sua cultura. Não há como escapar disso. Quando você imagina um ser qualquer aí, fictício, um ser que não aparece, que não fala, isso é criação sua. É imaginação sua. Porque deuses não existem. Deuses são um produto da imaginação humana. E só para... Aqui no último quadro, ele traz o ateísmo como uma verdade absoluta, usando o exemplo antropológico, né? Cultural, que o homem cria deuses de acordo com a sua imagem, semelhança. E eu, por exemplo, como deísta, falo em interesses. Tá? Quanto a isso, é incontestável. Realmente, o homem cria deuses, né, de acordo com a sua imagem, semelhança e interesses. Tá? O cristão, ele cria a sua igreja, o seu Jesus, o seu Espírito Santo, o seu Deus da Bíblia, de acordo com a sua imagem, semelhança e interesses. O umbandista, ele cria os seus Exus, seus orixás, seus caboclos, os seus espíritos de morte de acordo com a sua imagem, semelhanças e interesses. Não discordo. O professor Eustáquio utilizou realmente um fator chave. E isso não exclui os deístas. Tá? Quando o deísta ele admite, ele afirma que existe algo superior, tá? Ele admite isso baseado na sua imagem, semelhanças e interesses, ou seja, algo da sua mente. Mesmo porque ele não dá propriamente uma prova concreta de algo, né, abstrato. Então ele tem uma dedução lógica. Né? O que diferencia o deísta do religioso, como propriamente já falei, é que ele não mantém um vínculo, uma relação. A vida prática do deísta é de um ateu, tá? É de uma pessoa totalmente descrente. Mas, no caso, as discordâncias do deísta e o ateu vêm no campo teórico, no campo das ideias. Então eu não discordo que qualquer pessoa que fala de algo superior, de um Deus, de deuses, ela cria a sua imagem, semelhanças e interesses. Agora vem a questão, qual é o problema nisso? Qual que é o problema da pessoa conceber, admitir a existência de algo superior? Tá? Ou que já existiu, ou que existe, que esse algo superior é 1, é 2, é 3, ou é em afinidade. É grande, é pequeno, é branco, é amarelo, é preto, é homem, mulher, macho, fêmea. Qual o problema nisso?
particularmente, eu não vejo problema nenhum. O problema maior é a prática, ou seja, ser fundamentalista. Por exemplo, suponhamos que eu chegasse aqui e falasse, olha, eu creio em algo superior e você que não crê nesse algo superior, você vai estar errado. Você está errado. Entendeu? Você é inferior. Você não é nada. E aí as pessoas que concordassem comigo também começassem a denegrir a imagem das pessoas que não concordam, que não crê, não enxerga, não tem uma cosmovisão deísta como eu tenho. Ou seja, isso é fundamentalismo. É contra isso que eu luto. É contra isso que eu me imponho. Tá? O fato da pessoa ela admitir a existência de Deus, ela crê em Jesus, ela crê no Espírito Santo, ela crê na revelação do Alcorão por intermédio do profeta Muhammad, ela crê em Moisés, para mim isso não tem problema nenhum. O problema é ela ser fundamentalista, porque o fundamentalismo ele gera fanatismo e gera violência. E infelizmente, nesse ponto, tá, quando eu falo que o ateísmo não é uma verdade absoluta, é nesse ponto. É que ser ateu é mais correto do que ser um agnóstico, mais correto que ser um deísta, e até mesmo ser mais correto do que ser um religioso, certo? Por quê? Porque vai depender da pessoa que, no caso, se declara, vai depender da vida prática dessa pessoa. O que a pessoa faz de bem e faz de mal, tá? Independentemente de ser ligado com a religião, com a crença ou com a descrença, tá? Então, ou seja, infelizmente eu vejo no YouTube, vejo aqui nos comentários, né? Pessoas que elas... ateus, principalmente ateus, tá? Convictos, certo? Não estou dizendo que isso é errado, pelo contrário, se você é ateu convicto e você se sente bem sendo um ateu convicto, você está 100% correto. Mas é você querer impor isso às outras pessoas, é criar uma ortodoxia. Se você é ateu, você tem que seguir a coisa dessa forma. Se você pensar um pouco diferente, você está errado. É isso que eu não acho legal. Por quê? Porque temos esse tipo de prática, esse tipo de atitude, ela é a mesma atitude do religioso. Você vai numa igreja, por exemplo, numa igreja fundamentalista. Se você não concordar com o que o líder religioso, ali, um padre, um pastor, um bispo prega, você é considerado uma pessoa inferior perante as outras pessoas que concordam com o ponto de vista do líder religioso. Se a gente não tomar cuidado, nós como religiosos, a gente vai trazer as práticas religiosas para dentro da religião. E é isso que eu não concordo. Prega-se, né? O ateu chega e fica falando que o agnóstico é cagão, fica falando que o deísta é um iludido, é um pobre cuidado, certo? Que o deísta chega para o ateu, tenta ridicularizar, embora, infelizmente, se a gente parar para analisar, tá? Eu não vejo deístas e agnósticos ridicularizando os ateus, certo? Não por falta de argumentos, e sim porque não tem o porquê. A pessoa geralmente ela é apática, ela não está esquentando a cabeça com isso, de tentar impor. Mas tem ateu que ele faz uma militância fundamentalista, ou seja, impor, você tem que ser ateu, você tem que negar que Deus existe, você tem que ser, sabe, ali na chincha. É isso que eu não acho legal, tá? É isso que eu não concordo, tá? Não que eu esteja aqui acusando o professor Eustáquio, mas eu percebo que, inclusive, eu vou fazer vídeos citando comentários de pessoas que têm transparece pelas palavras, ele tenta implementar uma ortodoxia dentro da religião, tá? Se não seguir dessa forma, você está errado. Então é isso que eu não concordo, tá bom? Do demais, o vídeo aqui não foi com intenção de faltar ao professor Eustáquio, expus apenas as minhas opiniões, gostei muito, como eu já disse, né? Fiquei muito feliz de ver o vídeo do professor, agradeço o apoio que ele fez ao meu canal, tá? Eu creio que algumas pessoas, muitas poucas, né, infelizmente, que assistiram o vídeo dele, se inscreveram aqui no meu canal. Infelizmente tem ateus que têm preconceito com deísta, tem preconceito com agnóstico, e é uma coisa que eu acho totalmente desnecessária, porque o deísta ou agnóstico não vai morder a bunda do ateu porque ele pensa ao contrário, tá bom? Então não há necessidade disso. Dúvidas, críticas, elogios, sugestões, os comentários como sempre estão abertos. Muito obrigado, um forte abraço. Paz. My way. E ele fazia assim. And now the endless nears saw our face, the fire country.